Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 11 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis, do capítulo 33 ao capítulo 36. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 33 é o tão esperado encontro dos dois irmãos, Esaú e Jacó. Né? E aqui nós vamos ver um misto de emoção nesse reencontro. Levantando-se Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Paramos aqui. Imagine o coração de Jacó ao ver o seu irmão e esses 400 homens. Um filme deve ter passado na cabeça de Jacó, não é? Mas olhe só o que acontece logo em seguida. Então passou os filhos de Lia, Raquel, as duas servas, pôs as filhas, as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás delas, e Raquel e José por último. Ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então ali, não é? O que o Jacó queria? Demonstrar ao seu irmão a paz, né? Que ele estava ali em paz, que não havia mais resistência, que ele estava rendido, que ele reconhecia o seu irmão, né? Então ali Jacó queria, com aquela atitude, demonstrar para o seu irmão: meu irmão, vamos deixar de lado toda a mágoa, né? Eu me humilho diante de você, eu peço perdão a você, não é? Era um sentimento ali exposto em atitude. E olhe só a reação de Esaú. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e chorava. Que coisa linda foi o reencontro desses dois, né? Quantas emoções nesse abraço, né? Nesse choro, né? O filme passou pela cabeça desses dois, né? E ali você percebe, né, que aqueles irmãos estavam prontos para aquele momento. Eu acredito que esse reencontro foi projetado no reino espiritual para unidade, para retirar, né, toda a maldição que ocorreu quando, né, Esaú tentou, quis, planejou, talvez por muitos anos, né, movido pela raiva, a vingança contra o seu irmão. E, do outro lado, o temor de Jacó com esse reencontro. Então, aqui nós percebemos, né? O texto fala que daí levantou-se os olhos, viu as mulheres, os meninos e disse: quem são esses contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos que Deus me agraciou, os filhos que agraciou Deus ao seu servo. Então, se aproximando as servas, ela e os seus filhos fizeram o quê? A mesma coisa que Jacó. Prostraram-se. Chegaram também Lia, seus filhos se prostraram, e por último chegou José e Raquel e também se prostrou, né? Então pareceu, né, aqui um ensaio, um cortejo, né? Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença do meu Senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda os teus. Mas Jacó insistiu: não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceite o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Né? Então, havia um anseio no coração de Jacó por esse reencontro, né? Eu acredito que ali
Jacó suspirou de alívio, né? Essa pendência ficou guardada por muitos anos no coração de Jacó, o temor desse reencontro, e ali ele podia respirar aliviado, que não havia mais pendência alguma na sua vida. Né? Aqui nós vemos que os dois, né, foram impedidos, né, pela distância, pelo tempo, de resolverem essa pendência, e chegou aqui o momento certo. E eles nos mostram que como é bom resolvermos as pendências, que não devemos ficar com pendências no decorrer. Isso pesa-nos o coração, isso, né, nos traz emoções que prejudicam a nossa vida. Hoje podemos descobrir tantas doenças causadas por coisas mal resolvidas, por sentimentos que foram guardados, né? Então, isso nos ensina aqui, sabe, que hoje é tão mais fácil do que naquela época. Hoje as distâncias são encurtadas pelo um telefone, pelo até uma mensagem de WhatsApp. Hoje as distâncias são encurtadas pelo carro, pelo avião, né, pelos meios de transporte rápidos, né? Hoje não tem desculpa para guardarmos pendências, né, na nossa vida e adoecermos nas nossas emoções. Continuando, disse Esaú: partamos e caminhamos, e eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas, vacas de leite. Se forçar caminhar demais um só dia, morrerão todos o rebanho, né? Então podemos ver aqui a diferença, né? Esaú vinha com 400 homens, né? Então homens ali prontos a caminhar, né? Caminhar dias, né? Correr, ir mais rápido, mais devagar. Jacó não, Jacó estava com a sua família, com o seu rebanho, né? E ele precisava ter cautela aqui nessa caminhada. E aí ele diz: passe meu senhor adiante do teu servo e eu seguirei, guiando-as pouco a pouco, no passo do gado, que vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. Então, Seir seria o ponto de encontro deles estarem juntos novamente, né? Respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. E disse Jacó: para quê? Basta que eu te alcance, basta que eu alcance mercê aos olhos do meu Senhor, né? Basta que eu esteja bem diante de ti, o resto não importa nada mais. Esta é a mensagem aqui de Jacó. Assim voltou Esaú aqueles dias a Seir pelo caminho por onde veio. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa. Fez palhoça para o seu gado. Por isso, o lugar chamou-se de Sucote. Voltando a Padã Arã, chegou Jacó, são e salvo, na cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto à cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. E aí agora nós vamos ver, né, o capítulo 34, um momento muito difícil, né, de Diná, que era a única filha mulher de Jacó. Ora, Diná, filha de Lia, que dera luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho de Eveu, Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, possuiu e assim a humilhou. Por quê? Totalmente fora dos costumes hebreus, né? Viu toda a preparação, né, do encontro de Isaac
com a sua esposa Rebeca, o encontro, né? E toda a preparação do casamento de Jacó com Lia, Raquel, né? E aqui não, aqui você vê um misto, né? De egoísmo, de emoção, né? Que envolveu esse relacionamento de Diná, né? Com esse filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra. A sua alma, o texto diz que se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Hamor, seu pai: consegue-me esta jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violentada por Siquém, estava os seus filhos no campo com o gado, e ele calou-se, pois até que voltasse. E saiu Hamor, filho de pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se muito e iraram-se, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não deveria fazer. Então pense, Diná tinha aqui, né, muitos irmãos, né? Aqui 11 irmãos, né, enfurecidos aqui. Disse Hamor: a alma do meu filho Siquém está enamorado fortemente da tua filha. Peço que lhe a deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco e terá terra e estarás ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e dela tendes possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: acho eu mercê, né? Eu acho eu graça diante de vós, e vos darei o que determinares. Majorai de muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que pedires. Dai-me, porém, esta jovem como esposa. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violentado sua irmã Diná, responderam-lhe com dolo. Preste bem atenção nisso. A Siquém e seu pai Hamor, e lhe disseram: não podemos fazer isso, dar nossa irmã um homem circunciso, porque isso nos seria ignomia. Seria, né, nós passarmos por cima de toda a nossa tradição. Sob uma única condição permitiremos: que vos tornei como nós, circuncidando-se todo macho dentre vós. Então vos daremos nossas filhas, e tomaremos para nós as vossas, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvires e não circuncidares, tomaremos nossa filha e nos retiraremos e iremos embora. Tais palavras agradaram a Hamor e a Siquém, seu filho, e não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa do seu pai. Então esse Siquém aqui, né, era um príncipe, e eles tinham grande influência em toda a comunidade onde eles habitavam. Vieram, pois, Hamor a Siquém, seu filho, à porta da cidade, e falaram aos homens da cidade: esses homens são pacíficos para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para conter-nos. Recebamos, pois, mulheres das suas filhas e daremos também as nossas. Somente, porém, consentirão em habitar conosco, se tornarmos nós um só povo. E todos os machos entre nós circuncidar-se. Olha só, né? Então ele passa tudo aquilo que foi passado para ele, para os homens da terra, e deram ouvidos a Hamor e a Siquém e a seu filho, e todos os que saíram à porta da cidade, e todos os homens foram circuncidados, né? Então, ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná,
tomaram cada uma sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Lembra que eu falei para você? Guarda bem essa palavra, dolo. Eles fizeram de propósito, né, essa atitude da circuncisão, porque eles sabiam bem como a circuncisão funcionava, como era a recuperação dolorosa, principalmente de homens mais velhos. Uma coisa era você circuncidar uma criança ao 8º dia de nascido, outra coisa você circuncidar homens, né? A recuperação era muito mais difícil, era algo muito delicado a ser feito, e eles se aproveitaram da fragilidade desses homens que não estavam prontos para a batalha. E aí disse Jacó, né? Disse Deus a Jacó. Aqui um pouquinho antes, né, nós podemos ver que Jacó, no versículo 30, disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligiste e me fizeste odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus, feruzeus, sendo nós pouca gente. Então a notícia se correu de uma forma, né, onde não só o povo ali, né, aquele povoado pequeno, mas aos redores, né, tomaram as dores desses homens. E aí nós vamos ver que eles responderam, né, abusaria ele da nossa irmã como se fosse uma prostituta, né? Então era grande o ódio desses homens, né, para com toda aquele povoado. Então, disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó a toda a família, a todos os que com ele estava: lançai fora os deuses estranhos, e não haja no meio de vós, né, nenhum deus estranho. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho em que eu andei. Olhe, um lugar secreto Jacó criou em Betel. Ali se tornou símbolo, né, para Jacó, que no momento da sua angústia, Deus esteve com ele e o conduziu, né? Então, deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham nas mãos, as argolas que prendiam nas orelhas. Jacó escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. E tendo ele partido, o terror de Deus invadiu a cidade que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Então, né, ali quando ele enterrou aqueles deuses ali, ele estava dizendo: Deus, eu só dependo de ti. Tu és o meu socorro, tu és o meu escudo, tu és a minha proteção, né? Que coisa maravilhosa. Assim chegou Jacó à luz, que chamada de Betel, que está na terra de Canaã, ele, todo o povo que estava com ele, né? E edificou ali um altar, ao lugar chamou Eli-Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão. E ali, né, morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chamava Alon-Bacute. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou e disse: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo, multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Então aqui, aquela, né, promessa que Deus fez a Abraão, né, que reviveu em Isaque, se cumpre em Jacó.
A terra que dei a Abraão, a Isaque, dar-te-ei a ti, depois de ti, a tua descendência. E Deus se retirou dele, levando-se do lugar aonde falava. Então Jacó ergueu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou o óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó o chamou de Betel, né? E aí nós vamos ver que partindo de Betel e havendo ainda uma pequena distância para chegar em Efrata, deu à luz Raquel a um filho, cujo o nascimento lhe foi penoso. E aqui, em meio a dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas o seu pai lhe chamou de Benjamim. Nós sabemos que aqui, né, o nome, ele era de suma importância, ele tinha um significado, não é como nos dias de hoje, né, que nós achamos o nome bonito e colocamos nos nossos filhos. Naquela época, não. O nome significava muito, o nome representava o momento da chegada, o momento daquela vida, né, tinha todo um significado. Então, quando você olhava para uma pessoa e você chamava ela pelo nome, você trazia naquele nome a história dela, a origem dela, né? E aqui eu fico imaginando, pense só, esse menino quando crescesse e muitos chamassem ele, né? Benoni, né? Benoni significa dor, né? Significa todo o sofrimento que a sua mãe teve ao nascimento dele. Tanto é que esse sofrimento lhe trouxe a morte, né? Então, o nome Benoni, né, trazia toda essa carga de sentimento, de emoções, né, sobre a vida dessa criança que estava nascendo. E olha a sabedoria de Jacó de não permitir que o nome dele fosse Benoni, mas sim Benjamim, né? Que coisa maravilhosa. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina do seu pai. Israel soube, e eram 12 os filhos de Israel: Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan, Naphtali, filhos de Bila, que era serva de Raquel, Gad e Assé, filhos de Zipa, serva de Lia. São os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã, né? Então aqui veio Jacó a Isaque, seu pai, em Manre, a Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinava Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. Velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E quem o sepultou? Os seus 2 filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Então, Deus deu a Isaque o privilégio de ver novamente, rever o seu filho Jacó, que tinha ido embora, e todos os seus filhos, né? Que coisa extraordinária, como deve ter ficado. A Bíblia não relata esse momento aqui, mas imagine o coração de Isaque vendo que ele teve apenas 2 filhos, mas a promessa de Deus estava viva, a promessa de Deus estava frutificando através da vida do seu filho Jacó. E aí no capítulo 36 vai falar dos descendentes de Esaú, né? E nós vamos ver, né, os descendentes de Seir,
reis e príncipes de Edom. Edom é a descendência de Esaú. E nós vamos ver no decorrer aqui da Bíblia, né? Nós vamos ver sempre a menção dos descendentes de Esaú, que são os edomitas, né? Então, muitos príncipes decorreram aqui, né? Reis e príncipes decorreram da vida, né? De Esaú. Então, isso é relatado todos aqui no capítulo 36. E amanhã nós vamos falar já da história de José. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos diante de Ti. E Te agradecemos, porque a história conta que Tu és fiel e permanece fiel para com os Teus. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.